Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu espero que sim, comigo tá joinha. Eu estou gravando esse vídeo para responder aí uma das minhas inscritas aí, a Cláudia, que ela teve aí uma dúvida e eu disse que eu ia gravar um vídeo para responder. E eu resolvi já responder esse vídeo, eu quero dar bastante atenção aí aos meus inscritos. Então você também, se tiver alguma dúvida aí, e eu não vejo a hora de completar aí os 1000 inscritos para a gente poder fazer live, né? Para a gente tirar aí as dúvidas. Então, me ajuda a divulgar esse canal, compartilhando aí no seu Facebook, falando para as pessoas, tá bom? Me indicando para que quando eu atingir aí 1000 inscritos eu possa fazer aí a live pelo meu celular mesmo, que eu estou sem o meu notebook, tá bom? Então deixa aí o seu joinha de incentivo e eu agradeço a todos vocês que estão chegando aí agora. Muito obrigado, tá bom? Eu falo bastante sobre o poder do consciente e também do subconsciente. E agora eu falei também sobre o poder do superconsciente e a Cláudia, ela teve uma dúvida e eu quero responder. E a dúvida dela é que quando eu menciono o subconsciente, ela estava falando assim, se eu me refiro a Deus, porque ela diz assim que quando nós pensamos alguma coisa, e eu digo assim que quando você eleva para o subconsciente, tudo para ele é verdadeiro, então aí se manifestam as coisas, e ela quis nessa pergunta fazer assim, se é assim a minha compreensão, se eu compreendo que o nosso subconsciente é Deus, porque para ele tudo é verdadeiro. E não é bem assim. Eu gosto muito de relacionar todas as mensagens, os ensinos que eu tenho falado aqui com a Bíblia Sagrada, e eu quero ler um pouquinho para você, onde a Bíblia Sagrada ela nos fala do Espírito de Deus no homem, ou seja, o Espírito do homem e o Espírito Santo. Quando eu digo corpo, alma e espírito, é o espírito do homem, esta alma, e é este que eu digo o subconsciente, que tem tudo como verdadeiro. E existe o superconsciente, ou seja, Deus, né? A consciência, a matriz divina, vamos dizer assim. Eu vou ler aqui para você entender, respondendo essa pergunta, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito. Se o homem viver somente no natural, ele não vai compreender as coisas do espírito. Do Espírito de Deus, porque vai parecer para eles loucura e não pode entendê-las, porque essas coisas somente se compreende espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E ele termina dizendo assim: mas nós, os que somos espirituais, né, temos a mente de Cristo. E eu vou estar respondendo um pouquinho, eu li esse versículo aqui para responder. Então existe o espírito, existe o corpo, a alma e o espírito. Então, quando eu me refiro ao corpo, este homem mortal, essa carne, este corpo, vamos dizer assim, esse tabernáculo aqui. E a alma ou o espírito do homem é como se fosse o terreno. Então, o homem, tudo que o homem planta nesse terreno,
ele vai nascer. Assim como quando você pega uma semente e você joga aqui na terra, você joga lá na terra, a terra não escolhe qual semente que ela vai produzir, mas toda semente ou todo pensamento que eu envio para o subconsciente, ele vai produzir, porque ele não vai falar, não, essa semente não vai frutificar. E nós sempre, sem nem pensar, nós agimos sempre por fé, ou uma fé positiva ou uma fé negativa. E eu vou explicar um pouquinho para você como que funciona a fé. Fé é acreditar em alguma coisa, seja para o bem ou seja para o mal. Supomos que eu queira alguma coisa, mas a minha fé não é a favor daquilo que eu queira. Supomos que eu queira uma casa, vai. Supomos que eu queira conquistar aí uma casa, que eu precise de uma casa. O homem natural precisa de uma casa, porque a alma, eu sou a casa da alma. Eu quero uma casa para mim. Então, muitas das vezes eu preciso da casa, só que eu não consigo acreditar de todo o meu coração, alma, né? Eu não consigo acreditar que eu vou poder ter essa casa. Então, qual é a fé aí? A fé é negativa. O homem natural, eu quero a casa, mas o interior não acredita que eu possa ter. Então, aí a vontade, o desejo é para o bem, mas a intenção que está lá, o que eu estou enviando aí para o subconsciente, para aquele que tudo realiza, para essa terra, o que eu estou plantando, na verdade, é o meu sentimento que eu não vou conseguir ter. Você está entendendo? Então, às vezes eu falo assim, eu quero uma casa, eu quero muito, eu preciso de uma casa. A boca está pronunciando essa palavra, eu quero a casa, mas só que o meu pensamento lá no interior, né, que eu estou enviando ali para o subconsciente, para essa alma, ou para o Espírito de Deus, como diz assim, no homem, o Espírito do homem, como eu acabei de ler aqui, né? Porque qual do homem sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem? A alma, sendo o espírito do homem, ela sabe tudo que é enviado. Não é por aquilo que eu falo que vai produzir alguma coisa. Não é eu falar assim, eu quero uma casa, então eu vou ter uma casa. Mas é por aquele sentimento assim, eu acho que eu não vou poder ter essa casa. Eu estou falando que eu quero uma casa, mas eu não posso. Então, na verdade, existe o corpo, a alma e o espírito, o consciente. Eu sou consciente de tudo. Eu tenho, vamos dizer assim, o domínio. Eu tenho o domínio próprio. Deus deu ao homem livre arbítrio de escolha. Eu escolho o que eu penso, eu escolho tudo. E talvez você pense assim, mas não é bem como que eu posso policiar o meu pensamento? É possível isso? Sim, é possível. E Deus nos dá lá um conselho, né? Quando Deus fala ali de conselhos gerais, ele fala assim, no demais, irmãos, pense somente naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é de boa fama. Se tem alguma virtude, nisto pensais. Não fica pensando, não deixe seu pensamento ir para pensamentos negativos, não, porque aí isso está sendo a fé e é isso que você está plantando e é isso que vai produzir. Olha só, eu vou dar um outro exemplo. Eu já dei esse exemplo, é um exemplo muito bom. Supomos que eu tivesse aí um filho que ele usasse algum tipo de droga e eu quisesse que o meu filho fosse liberto, é lógico, né, dessas drogas. O homem natural, eu como mãe, eu quero que o meu filho seja liberto da droga. E talvez ali alguém fez uma oração, alguma coisa assim, e o meu filho realmente foi liberto da droga. Só sabe o que acontece? Quando eu ver o meu filho ali liberto das drogas, o homem natural, ele vai ficar pensando a todo tempo assim, mas será que ele vai permanecer liberto? Será que ele não vai sair para usar isso de novo? E a gente, nós estamos enviando constantemente esse sentimento de medo, né? Esse sentimento negativo que, será que ele vai permanecer? Aí ele dá uma saidinha, meu Deus, será que ele já foi lá? Será que ele está usando de novo? Sem perceber, você está enviando essa mensagem, esse sentimento, né? Que eu falo de
corpo, alma e espírito, mas corpo e alma é um só, né? É um só ser, corpo, alma e espírito. Eu faço em divisão para você compreender. Mas então, para você compreender, porque é aquilo que nós enviamos no interior, sabe? Eu quero que ele permaneça liberto, mas os pensamentos que estão sendo enviados ali, na verdade, o sentimento enviado é um sentimento de que ele vá voltar para a droga. Então é por isso. Não é que é porque ele é verdadeiro que agora vai se cumprir. É porque é uma regra que ele tem, tudo que você envia vai produzir. Porque tudo que você envia é como se ele tipo assim, é bom, né? Se ela tá me enviando isso para produzir, é bom. Porque como o último estudo que eu fiz aí, é muito interessante lá de, acho que é Efésios capítulo 5, diz assim que nunca ninguém maltratou a sua própria carne, mas antes a alimenta, cuida dela, né? Falando ali do marido e do marido e da esposa, né? Do homem, da mulher, do marido e da esposa, quando Deus faz ali uma analogia, que eu creio que é uma parábola assim, Deus diz assim, como, né, que a alma vai entender que eu tô ali plantando algo que vai fazer mal para mim mesma? Não, né? Então, tudo que eu enviar é como se fosse bom. Assim também é os vícios, né? Quando eu pego ali, graças a Deus eu não fumo, mas como se eu fumasse, eu pego aqui o meu cigarrão e tô ali, ó, fumando e assim, que delícia. Então a alma está entendendo ali que isso é bom para mim, porque está me dando prazer, é gostoso, né? É bom, ela entende que é bom e ela vai produzir mais desejo de eu fumar. É por isso sim que quando o homem ele quer parar de fumar, ele tem que ter esse domínio próprio, que é ele que manda, que é ele que fala, não, eu não vou fazer mais, entendeu? Porque vai vir esse desejo mesmo, porque tudo aquilo que eu envio, assim como eu disse também, e isso tem estudos já, que quando nós vemos ali jornais, notícias ruins, aquilo vai impregnando, a alma vai tendo ali muitas das vezes opressão, depressão. Por que existe muita depressão? São notícias ruins ou até mesmo mortes, muito uma atrás da outra, que você recebe essa notícia ruim e vai ali impregnando. E assim também acontece quando nós mesmos produzimos isso, assistindo noticiários aí ruins, vendo coisas ruins, ouvindo palavras ruins, ou seja, em todo sentido, a todo instante você está ali plantando. É tão lindo aqui a carta do Paulo, ele diz assim, ó, deixa eu ver aqui se eu acho, 1 Coríntios capítulo 3, diz assim, ó, deixa eu ver aqui 3, acho que é 3:8, ó, exatamente, ó, ora, o que planta e o que rega são um, né? O corpo e a alma é um. Eu planto, ela rega e Deus dá o crescimento. Vai produzir. Então ele diz assim, ó, ora, o que planta e o rega são um, mas o que dá o crescimento é Deus. Por isso que diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Quer dizer assim, ó, eu envio, ali é regado, ali é aquele sentimento e Deus reproduz. E diz assim, ó, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, né? Porque nós somos cooperadores de Deus, olha só, nós somos cooperadores de Deus e você é a lavoura de Deus e edifício de Deus. O que é uma lavoura? É uma terra. Lavoura e edifício, terra e casa. Nós somos a casa e existe a terra. Diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto do fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Existe uma regra, já é dessa forma, o qual é Jesus Cristo. Diz assim, ó, olha só, o 13 fala assim, ó, e a obra
a obra de cada um se manifestará. O que você plantar vai se manifestar. Na verdade, o dia esclarecerá, porque pelo fogo será descoberta, o fogo provará qual seja a obra de cada um de nós. Então, nós temos o domínio da nossa mente consciente, né, do Espírito de Deus no homem, né? Então, ele vai se manifestar tudo, porque tudo que você enviar a ele, não é que ele é Deus, mas ele tem tudo como verdadeiro, porque eu não posso maltratar a minha própria carne. Como que eu vou enviar alguém, alguma coisa para mim mesmo? Eu vou me maltratar. Então ele entende que tudo é bom, para ele tudo é bom, tudo é verdadeiro. Então você tem que vigiar os seus pensamentos que você envia aí para sua mente. Então ouça aí os conselhos de Deus e pensa só naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável, porque todos os seus pensamentos que se tornam depois ali um sentimento que você começa a sentir que aquilo é verdadeiro, sendo positivo ou negativo, sendo que seu filho vai voltar para as drogas ou não, então isso vai se manifestar. Porque este é o livre-arbítrio que Deus deu para nós, de escolha, o que eu planto, o que eu faço, se eu escolho sair para roubar, se eu escolho no oculto, se eu escolho enviar pensamento negativo sobre o meu próximo, né? Porque aqui dentro tem um vigia, o guarda de Sião, que é o Espírito de Deus, que é a única mente, existe assim, ó, eu compreendo desta forma, que em Deus, na mente de Deus, não tem oculto, porque ele vamos dizer assim, a nossa consciência, nós temos a mente de Cristo. Quando nós falamos nós temos a mente de Cristo, como eu acabei de ler para você, quer dizer assim que tudo, Deus ele sonda os meus pensamentos, os pensamentos que eu envio para a alma, ou para o subconsciente, ou para a mente, Deus está vendo se é um pensamento positivo, negativo, e todo pensamento enviado aí vai produzir, porque é eu que estou na direção e é eu que estou enviando. Então eu tomo conta, eu sou ali aquele que está ali, ó. É como se aqui fosse o cavalo e eu fosse o Senhor que estou aqui em cima do cavalo. Ele vai para onde eu quero que ele vá, ou para o caminho de trevas ou para o caminho de luz. Então envia aí pensamento para que produza aí todos os seus sentimentos ali depois e venha ali frutificar coisas boas para você. Eu espero que você tenha compreendido, Cláudia, e também talvez outros que tenham tido dúvida aí. Eu sempre digo assim que eu não estou copiando ninguém, mas assim, eu tomo a palavra de Deus como um instrumento nas minhas mãos e eu estou falando da forma em que eu estou compreendendo. É por isso que eu comecei aqui este canal e eu penso, eu acredito de verdade que é desta forma, porque é assim que eu compreendo que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, espero ter esclarecido você e divulguem aí este canal que é com o propósito apenas de abençoar vidas aí do outro lado. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.